Bem-vindo ao Resumo Geek. A história começa em um mundo onde nos últimos 2 anos um fenômeno estranho e assustador está acontecendo. Pessoas estão se transformando em criaturas, metade humanas e metade animais. O governo tenta conter a situação, mas o pânico já tomou conta de todos. Acompanhamos a jornada de François e seu filho, Emile, que estão lidando com a mutação de Lana, a mãe de Emile. No meio de um engarrafamento, Emile e François discutem porque o garoto não queria ir a uma consulta. Irritado, Emile sai do carro e seu pai o segue. Nesse momento, eles notam uma ambulância balançando violentamente. E de dentro dela, uma criatura, metade pássaro e metade homem, emerge. A criatura pousa em cima de um carro e luta contra os seguranças, assustando todos na rua. Depois de se livrar dos guardas, o mutante foge pela floresta. Algum tempo depois, Emile e François chegam ao hospital para ver o médico que trata a mãe de Emile, Lana. Ela também está se transformando em um animal. O médico explica que um novo e mais avançado centro de tratamento foi inaugurado e que Lana precisa ser transferida para lá. François, desesperado, aceita a proposta e decide que eles se mudarão para um novo local para recomeçarem a vida longe de todo o julgamento das pessoas que já conheciam Lana em sua situação atual. Quando eles entram no quarto da mãe, Emile percebe os arranhões nas paredes e fica receoso, mantendo distância. Ele ainda está traumatizado com a vez que a mãe o arranhou acidentalmente. François se senta com Lana e conversa com ela, acreditando que ela ainda o entende, mas Emile duvida que ela possa compreender alguma coisa. Semanas depois, a família se muda para uma nova casa localizada perto da floresta. Emile começa a ir para a nova escola e na primeira aula conhece uma colega chamada Nina. Ela faz muitas perguntas sobre a sua vida. Para evitar a verdade, Emile mente e diz que sua mãe está morta, explicando que sua cicatriz no rosto foi causada por um raio. Naquela mesma noite, uma grande tempestade atinge a cidade. A energia da casa acaba e Emile acorda assustado com o barulho do vento e dos raios. Ele vai até a janela e é surpreendido ao ver uma criatura olhando para dentro da casa. Assim que François consegue restabelecer a energia, a criatura desaparece. No dia seguinte, eles recebem uma ligação de emergência e correm para um lago próximo. A tempestade fez com que uma ambulância cheia de mutantes saísse da estrada e caísse na água. François teme o pior ao ver um policial resgatando o corpo de uma criatura. Ele fica desesperado, gritando o nome de Lana. A oficial Julia o tranquiliza, garantindo que o corpo de sua esposa não foi encontrado, então ela deve ter escapado para a floresta. De volta para casa, François pendura algumas de suas roupas nas árvores ao redor, na esperança de que o cheiro guie Lana até eles. No dia seguinte, na aula de educação física, Emile participa de um cabo de guerra. Surpreendentemente, ele consegue segurar sozinho a corda, puxando o time adversário para a vitória. Todos ficam impressionados com a força de Emile e ele é convidado para uma festa. Emile, no entanto, está mais preocupado. Ele corre para casa, inspecionando seus dedos, e com uma pinça puxa algo que crescia sob suas unhas. Ele grita de dor ao descobrir que são pequenas garras. Assustado, ele verifica suas costas no espelho e percebe que sua coluna está se deformando. Furioso, ele joga coisas no banheiro, percebendo que também está começando a se transformar. Enquanto isso, François está em um mercado quando encontra Julia novamente. Ela o informa que o governo enviou militares para o local. De repente, gritos de clientes alertam sobre a presença de um mutante. François se junta à procura, mas descobre que a criatura é apenas uma mutante lula que quer peixe para comer. Julia a persegue e François encontra outro mutante aterrorizado, mas decide não entregar a criatura à polícia. Na sexta-feira seguinte, Emile vai à festa e se diverte muito. Mas, sob o efeito do álcool, ele começa a se sentir mal e cai. Nina lhe dá um remédio, mas o corpo de Emile age por conta própria e ele lambe a mão dela para pegar o remédio. Envergonhado, ele foge para a floresta, ouvindo os ruídos de outros mutantes. No dia seguinte, ele acorda perto de um lago e percebe que sua boca está com sangue. Em casa, ele vomita uma pena, percebendo que comeu um pássaro durante a noite. Emile e François decidem ignorar as barreiras da polícia e voltam à floresta para procurar por Lana. Emile pergunta ao pai como ele se sentiu quando a mãe começou a mudar. E François responde que nunca teve medo, pois ela ainda era sua esposa, apenas um pouco diferente. Eles passam a noite no carro e de manhã, Emile percebe que suas unhas estão mudando de novo. De repente, o cachorro da família foge para a floresta e Emile o segue. Ele encontra uma criança camaleão em uma árvore e logo em seguida o mutante pássaro os ataca. Emile grita e François corre para ajudá-lo. Ao ver o medo nos olhos de Emile e a cicatriz que ele estava fazendo, o mutante para de lutar e percebe que ele também estava se transformando. De volta ao carro, François diz que eles precisam ir para o hospital, mas Emile recusa, temendo que a verdade sobre sua mutação seja descoberta. A discussão faz com que eles quase batam em um cavalo,
mas François consegue parar a tempo, e eles chegam a uma escola de equitação. Julia aparece e Emile mente, dizendo que um cachorro o mordeu. Uma enfermeira do exército costura a ferida de Emile, e todos acreditam em sua história. Em casa, Emile remove os pontos e lambe a ferida, algo que mostra o quão forte sua mutação estava. Um tempo depois, em uma aula de laboratório, Emile percebe que Nina tem um colar com uma pena, como a que ele vomitou. Ele fica apavorado, mas Nina o confronta, dizendo que sabia do que estava acontecendo. Distraído, ele grita com os furões em uma gaiola na aula, mandando-os calar a boca. Fora da escola, Emile tem dificuldade em andar de bicicleta. Nina, solidária, o convida para sua casa. Lá, Emile encontra um pássaro morto na geladeira de Nina e ela explica que ela encontrou na porta dela e estava guardando para doá-lo aos mutantes, o que faz com que Emile perceba que ele não comeu a ave, mas a deixou de presente para ela. Emile entra em um lago, onde ele consegue pegar um peixe com as próprias mãos. Ele leva o peixe ao mutante pássaro, que está tentando voar, mas continua caindo. Ele se apresenta como Fix, pois não se lembra de seu verdadeiro nome. Emile, vendo os ferimentos de Fix, o leva para um local mais seguro para praticar. No final do dia, Emile tenta ir para casa de bicicleta, mas não consegue. Ele a abandona na floresta e decide dizer ao pai que ela foi roubada. Enquanto isso, em um bar, François vê camisas antimutantes e se sente desconfortável. Ao levar o lixo para fora, um mutante o ataca. Um colega de trabalho de François o ajuda, revelando que o mutante é um parente dela. Mas a criatura surta e foge para a rua causando pânico. François corre para a floresta e encontra sua esposa, agora totalmente transformada em uma ursa. Ela faz um ruído para ele e se afasta. Mais tarde, Emile sente algo em sua boca e cospe um dente, e finge para seus colegas que era um dente de leite. Ele visita Fix, que continua tentando voar. Emile remove a atadura do rosto de Fix e percebe que o trabalho dos médicos foi horrível. Naquela noite, Julia e François voltam à floresta, mas encontram a bicicleta de Emile. Em casa, François descobre que a pia do banheiro está entupida e encontra cabelos e garras, percebendo a verdade. Quando Emile chega, François o confronta e o garoto foge. François o persegue e o derruba, abraçando-o enquanto desaba em lágrimas. Na manhã seguinte, François dá a Emile alguns dos remédios de Lana para que ele possa controlar os seus impulsos. Ele também o ensina a cortar as unhas e cobrir os ouvidos, que agora são hipersensíveis, com algodão e cabelo. Emile ainda conversa com Nina por telefone e descobre que ele pode ouvi-la de longe. No dia seguinte, Emile visita Fix novamente e percebe que o amigo não pode mais falar. Ele se comunica apenas com sons de pássaro. Depois de um abraço, Fix sobe em uma árvore e pula, e ele consegue voar. Ele está livre e feliz. Emile vai para o festival de verão, onde seu pai está trabalhando. François, furioso por ver o filho ali, o confronta. A discussão se torna física, e Emile rosna e morde o ombro de seu pai, sem soltar, até que François o ameaça com uma tesoura. Chateado, Emile se afasta e encontra Nina, que o convida para caminhar. Eles se beijam, e quando Emile tira sua camisa, Nina vê o cabelo e a espinha mudada. Ela diz que já sabia e continua, apoiando-o. De volta ao festival, um colega de Emile o encurrala e usa uma pequena máquina que emite um som que machuca apenas os animais. Emile, assustado, ataca o garoto, deixando marcas em seu rosto. O menino avisa a todos e uma caçada humana começa. Emile corre para se esconder na floresta. Fix voa em direção a ele e o ajuda a fugir, empurrando um homem que ia atirar. A polícia os persegue e Emile atravessa um lago para detê-los. Os policiais frustrados atiram em Fix, que morre nos braços de Emile. No dia seguinte, Emile fica na floresta, comendo frutas e uivando como um animal. Uma tempestade o faz se esconder em uma caverna, onde ele se depara com um urso. Ele fica apavorado, mas o urso encosta sua testa na dele e Emile percebe que é sua mãe, Lana. Ela o guia para um local secreto, onde uma comunidade de mutantes vive em harmonia. No entanto, o exército os encontra, e usando um som doloroso para as criaturas, os capturam. Emile também é pego, mas não como um mutante, e sim como uma pessoa que se perdeu na floresta. François vai até a delegacia para libertá-lo. Ao assinar os papéis de soltura, Emile não consegue segurar a caneta e rosna para o policial. Para protegê-lo, François empurra o policial, que desmaia. Ele mesmo assina o documento e foge com o filho. A polícia os persegue, mas François promete a Emile que ele não irá para nenhuma instituição. Eles dirigem o mais rápido possível e atravessam uma cerca para chegar à floresta. François para o carro e diz a Emile para correr. O garoto faz isso, uivando de felicidade, e finalmente ele está livre. Esse foi o filme Reino Animal. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.